Qual foi, Pivete? Na humildade, eu sei que você tá em Léo do celular aí. Na moral, tira a foto do seu cu e manda no zap pra eu bater um poetão aqui, velho. Na humildade. Senão bota o cu na janela que daqui dá pra ver, dá pra bater um poetão. O que você tá procurando aí? O que você tá procurando? Pererecas. Eu fui uma criança que cresceu jogando Assassin's Creed, tá ligado? Eu lembro que um dos primeiros jogos que eu ganhei pro meu moribundo Play 3 foi o Assassin's Creed Brotherhood. Sim, aquele lá do Cidade Alerta mesmo. Esse era o jogo que ele brincava, né? Assassin's Creed. Eu não joguei todos, obviamente, porque tem 1 milhão de Assassin's Creed e a Ubisoft perdeu completamente a mão. Mas assim, eu acho que a grande maioria dos que saíram pro PlayStation 3, eles provavelmente passaram na minha mão nem que um pouquinho, tá ligado? Embora a maioria eu só tenha zerado a história, porque todos eram uma quantidade massiva demais de conteúdo, até pra um adulto. Criança, tá ligado? Mas eu lembro que o último jogo que eu joguei antes do meu Play 3, né, e de caixa, tadinho, foi o Assassin's Creed 4 Black Flag. E eu lembro de fazer 100% desse jogo. E, tipo, mais que tenha sido uma experiência bem massiva. É o maior e inacreditável dos últimos tempos. Que esse jogo tem conteúdo demais. E foi legal, eu lembro de ter sido legal. E agora que eu tô com um PCzinho um pouco mais brala, eu decidi, tá ligado? Rejogar ele com gráficos e com a qualidade melhorzinha de FPS. Até porque a porra do jogo rodava 12 FPS no PlayStation 3. Chora não, vagabunda, chora não. Vamos lá, vamos ver como é que foi a experiência de Black Flag. Now you're ready to sail for the horn. Hey, roll and go. Bom, uma das primeiras coisas para a gente entender desse jogo é que Black Flag, na verdade, é um jogo cinematográfico, cara. Desde a movimentação do Edward até o combate, o esquema de gameplay, tudo. Esse jogo é basicamente focado para tornar a experiência o mais cinematográfica possível, com um monte de animação e variação de animação para praticamente todos os aspectos do jogo. E eu amo isso, cara. Os visuais, a história, os personagens, o sistema de gameplay, tudo simplesmente me encanta muito. O fato do jogo fazer de tudo para que ele seja uma obra cinematográfica interativa. Puta que pariu, que nojo. Porque isso aumenta muito a sua imersão no jogo e faz com que você se conecte muito mais com os personagens e com o ambiente ao seu redor. Então esse já é o primeiro ponto muito positivo e é daqui que eu quero partir. I thought I heard the old man say. Mas biológico. É zumbizinho com com biológico. Fiscal de o que eu... Irmão, o joguinho é meu, eu chamo do que eu quiser. E foda-se. Exatamente. Porra. É meu... Se a sua vida gira em torno de falar o nomezinho do bichinho certo, irmão, eu acho que sua vida é muito vai ter patrulha de falar aonde? A gameplay desse jogo, como eu disse, ela é completamente focada em tornar a experiência o mais cinematográfica possível. Isso não torna ele superficial, muito pelo contrário. Esse joguinho tem gameplay muito densa e muito cheia de elementos. O combate, de primeira, ele é muito fácil, tipo, literalmente, muito fácil mesmo. Ele consiste em literalmente apertar 4 botões e obliterar completamente todos os seus inimigos, com qualquer protagonista de anime faria. Onde você basicamente faz o counter e aí você pode ter várias outras coisas que você pode fazer. Você pode ou jogar o inimigo longe, ou desarmar ele, ou finalizar ele direto. E isso faz você entrar numa kill streak, que é tipo você matar vários inimigos em seguida, até você chegar em algum que é diferenciadinho, que ele não pode ser afetado pela counter streak direto. Porque alguns inimigos do jogo você não consegue desarmar de primeira, você tem que ou desviar ou ir lidando com eles de formas diferentes, eles não funcionam como inimigos normais. Existem várias formas de desenvolver o combate graças às armas, à quantidade e à variedade, e que por mais que seja menor do que do antecessor dele, o Assassin's Creed 3, ele ainda assim é muito profundo e muito bem feito. E se você realmente der o tempo necessário, eu diria que o difícil mesmo é saber fazer a gameplay se moldar ao que ela se propõe, que é ser cinematográfico, porque se você quiser, você consegue fazer double kill usando as armas de alcance, você consegue fazer várias kills de uma vez se os inimigos te atacarem, e tudo isso tem que ser num tempo certo, tem que usar a combinação certa de botões, o que torna o combate do jogo extremamente profundo e muito bem feito. E o carro-chefe desse jogo, né, que é o sistema de navio, que na minha sincera opinião é simplesmente perfeito, cara. Oh, yeah.
Assim, dando um contexto, esse sistema não saiu diretamente do Assassin's Creed 4. Ele, na moral, começou no Assassin's Creed 3, onde o Connor tinha umas missões navais com o Aquila, que no jogo era o navio dele. E assim, aquele sistema era... ele era uma bosta, ele tinha umas ideias boas até, mas ele não conseguia executar elas das melhores formas. Mas a evolução sinistra que Assassin's Creed 4 teve de tornar um sistema mal executado e paia a um sistema perfeito e muito bem amplificado e melhorado do seu antecessor, tornou esse jogo um exemplo de como pilotar um pedaço de pau gigante no meio do mar. Em Assassin's Creed 4 você tem o Jackdaw, que é o navio do Edward, o vulgo protagonista do jogo. E o oceano gigante do jogo com milhares de coisas para você fazer. Talvez coisas demais, não é, Ubisoft? Com o navio Jackdaw, você tem uma infinidade de coisas para se fazer, mano. Desde só ficar atacando qualquer navio que passa na sua frente, o que eu fiz por muitas horas, até dominar fortes navais inteiros que levam um tempo e que precisam que você se infiltre neles e mate o próprio comandante para que os piratas possam tomar aquele local de verdade. Até caçar bestas marítimas sinistras com arpão e explorar ilhas e destroços que estão abandonados e não veem seres humanos há muito tempo. O Jackdaw, cara, é um navio quase que vivo. Ele tem pequenos detalhes que são muito legais e que aumentam muito a sua imersão no jogo, ou pelo menos aumentaram muito a minha imersão no universo de Assassin's Creed 4, tá ligado? Como os marinheiros, mano, eles não ficam estéticos, eles sempre estão fazendo alguma coisa. Sempre estão ali correndo atrás, trocando uma vela, fazendo qualquer coisa mesmo, qualquer animaçãozinha. E que quando você entra num estado de confronto, eles automaticamente mudam o comportamento. Eles passam a correr pelos navios, esticar os canhões, içar as velas. E isso é muito legal, tá ligado? Isso faz você pensar que o navio e que os tripulantes dele são realmente indivíduos com motivações e que não querem morrer, e que quando a situação aperta eles vão de fato dar o melhor deles para continuarem vivos, o que é muito legal. Você vai evoluindo o Jackdaw conforme coleta mais materiais, tá ligado? Materiais esses que você pega de navios, que você saqueia, que você ataca, depois aborda e saqueia. E de pouco em pouco você consegue deixar o seu navio completamente overpower, cara. Até aumentando a força dos seus canhões, a rigidez da armadura do Jackdaw, o alcance do morteiro e mais 1 milhão de coisas, além das opções estéticas, né, de mudar as velas, o acrólito e até o timão. Timão? Outro aspecto de gameplay que era muito famigerado com os Assassin's Creed dessa época e que muitas vezes é até tratado como um aspecto principal desse jogo acima do combate direto, é o sistema de stealth, cara, e eu curto muito esse sistema. Ele não muda muito o sistema dos outros, tá ligado? Mas é legal falar as coisas que ele aborda, tá ligado? Mesmo que eu não seja muito bom nele, as várias formas de abordar os inimigos de forma silenciosa, podendo usar literalmente quase tudo que você tem ao seu redor para se esconder, usando cantos, se misturando na multidão, em grupos ou em bancos, usando arbustos e montes de feno que estão espalhados no cenário e podendo assoviar para chamar a atenção dos seus inimigos e matar eles. E o último aspecto que eu quero brevemente abordar é o conteúdo secundário do jogo, cara. Que infelizmente não é só flores, porque esse jogo infelizmente sofre com a quantidade muito massiva de conteúdo que ele não precisava, até o ponto que literalmente tem ilhazinhas com tesouros no jogo para você explorar. Tem tantas, mais tantas, que a grande maioria delas são literalmente copiadas e coladas umas das outras. Mas ele tem algumas coisas e algumas missões que são muito fodas, como as missões de traje, onde uma delas tem a missão do traje maia, que você tem que procurar estrelas maias que estão espalhadas pelo mapa do jogo e abrir um tempo que vai liberar um traje
especial que é muito legal. E o outro que é um traje templário que tá trancado por algumas chaves e você vai tirando do cadáver de templários que você caça e mata ao longo de uma série de missões secundárias, o que também é muito legal. Bom, eu não quero ficar dando muito spoiler da história, então esse último ponto do vídeo aqui eu vou ser mais breve, tá ligado? Até porque, mano, esse é um jogo de 2014, tá ligado? Então assim, spoiler pode estar mais passado já, mas... Eu amo muito os personagens que esse jogo tem a oferecer, cara. Todos os companheiros do Edward são personagens muito bem fundados, com fundos humorais e histórias impactantes, como o Ted, tá ligado? Que você vê ele literalmente, ativamente se tornando um Barba Negra, até o momento em que você vê ele caindo, quando ele já estava aposentado e ele é cercado, ou o Capitão Kidd, que na verdade não era o Capitão Kidd, e era a Mary. Não é Edward, não é Kidd, é o Hanukkah Edward. E o que me leva a questionar seriamente o que aconteceu com a Ubisoft, que eles foram te fazer personagens de verdade para um protagonista que é literalmente um manequim. Edward Kenway. Eu gosto muito de como a história do Edward é sobre a evolução de um homem perante imensas perdas, cara. Já que ao longo da história nós vemos acontecimentos que fazem esses personagens dos quais a gente se conectou, dos quais o protagonista criou afeto, perderem as suas vidas, até o ponto em que não sobra nenhum deles ao lado do Edward. Aquela morte do Ted, cara, eu chorei. Por favor, Ted, não vá. E ao fim da história, esse homem motivado pela ganância que a gente vê o Edward se tornando ao longo da campanha, decide atender ao credo dos assassinos, a finalmente escolher um propósito de verdade e não só o prazer e os motivos gananciosos que o levavam pra frente. E nos últimos minutos de jogo, a gente pode ver aqueles que estavam lá com ele desde o começo, mesmo que em forma não material, expressando seu orgulho para aquele homem reformado e melhor, enquanto ele parte ao encontro da sua filha, simbolizando redenção e principalmente um novo capítulo da vida dele, da vida de Edward Kenway.